Vamos imprimir dinheiro a rodo e proibir as pessoas de trabalhar. O que poderia dar errado? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Saíram ontem os números da inflação aqui no Brasil. O valor para o mês de agosto ficou em 0,87%, o que é um pouco menos que o 0,96% de julho, mas ainda um valor absurdamente alto. O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 9,68%, quase 10%, quase a inflação da época da Dilma. A mídia tradicional socialista já vem com o papo de que o preço de X é culpado pela inflação. Aparentemente o culpado escolhido agora é o preço da gasolina nesse mês específico, mas isso é uma lorota completa. O que causa inflação é governo imprimindo dinheiro, governo criando dinheiro do nada. E isso o governo brasileiro fez com abundância ao longo de 2020 e também 2021. É só ver o déficit do governo nesses anos. Recorde absoluto, devidamente autorizado pelo Congresso e dividido com governadores e prefeitos. A desculpa para todo esse dinheiro novo, lógico, era a necessidade de orçamento para combater a Covid e ajudar pessoas prejudicadas por determinações supostamente científicas de governadores e prefeitos, que foram proibidas de trabalhar e sair de casa. Se a impressão de dinheiro foi algo necessário ou não, vai da opinião de cada um. Mas é um fato que imprimir dinheiro inevitavelmente leva à inflação. Muita gente tem a impressão de que inflação é sinônimo de aumento de preço. Você certamente já ouviu alguns jornais da mídia tradicional falando que a inflação do tomate esse mês foi de X%, ou a inflação da gasolina este mês foi de Y%, como se a inflação fosse literalmente sinônimo de aumento de preços. Isso é um erro que você, como libertário, não deve cometer. A escola austríaca, na verdade, qualquer pessoa que tenha a cabeça no lugar em termos de economia, sabe que inflação até causa aumento de preços, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Preços aumentam e diminuem no mercado em resposta à lei da oferta e da demanda. Se aumentou a demanda por gasolina e a oferta ficou a mesma, o preço vai subir. Todas as vezes. Socialistas adoram apontar culpas. O dono do posto é malvadão, quer ganhar mais dinheiro. A Petrobras está aumentando o preço. Como se houvesse um culpado pelo aumento do preço. Isso é um erro. Se a demanda aumentou e a oferta é a mesma, o preço vai inevitavelmente subir. Não tem nada que nenhuma pessoa do mundo possa fazer para impedir isso. Lei da oferta e da demanda é uma lei natural, é como a lei da gravidade. Você pode fazer base jump com wingsuit e manter-se no ar por algum tempo, assim como um político populista pode tabelar preço ou tentar controlar a Petrobras, mas inevitavelmente a gravidade vai te fazer chegar no chão. Da mesma forma, o preço inevitavelmente vai subir se houver mais demanda que oferta. Mais do que inevitável, o aumento de preço nessa situação é a coisa certa para acontecer na sociedade, porque significa que o mercado está indicando que a gasolina se tornou mais escassa. Um preço mais alto estimula as pessoas a usar menos daquele recurso, pessoas que podem substituir por uma outra alternativa farão isso, ao mesmo tempo estimula pessoas a produzirem mais daquele recurso. Quem puder produzir gasolina agora tem um incentivo a mais para isso. A tendência é sempre caminhar para o equilíbrio. Da mesma forma que os preços sobem com menos oferta e mais demanda, eles também podem cair com menos demanda e mais oferta. Se houver mais gente oferecendo determinado produto e menos gente querendo comprar, o preço cai. Mas não é aumento de preços o que está acontecendo neste momento no Brasil, é inflação. Inflação é outra coisa totalmente diferente. Inflação é quando o governo cria dinheiro do nada. Usamos a expressão imprimir dinheiro para isso, mas é só uma expressão, uma forma de dizer. Na maior parte das vezes, não é necessário imprimir o dinheiro em si. Mais de 90% do dinheiro hoje em dia já é totalmente virtual. Só existe como dígitos em um computador. O saldo da sua conta no banco. Não existe na forma física de qualquer forma. Geralmente governos criam dinheiro sem nem imprimir nada, só mudam o númerozinho ali no saldo da conta dele no Banco Central. A grande questão é que você pode entender o dinheiro como uma representação de todos os bens e serviços que existem no mercado. Lógico, a coisa é mais complicada que isso, envolve velocidade de circulação de dinheiro, envolve um monte de outras considerações, mas essa visão facilita entender o problema. Se você aumenta a quantidade de dinheiro na economia sem aumentar a produtividade, ou seja, sem aumentar a quantidade de bens disponíveis para comprar com esse
dinheiro, naturalmente o dinheiro agora vale menos. Se o dinheiro vale menos, isso significa que você vai ter que dar mais dinheiro para comprar a mesma coisa. As coisas estão agora mais caras. Quando o governo cria dinheiro do nada, isso já é a inflação. Não importa que, no momento que o dinheiro é impresso, não mude nada nos preços. A inflação já aconteceu. O dinheiro já vale menos naquele momento que o governo imprimiu mais dele, seja para qual objetivo for. Essa inflação vai levar a um aumento de preços mais adiante, porque à medida que tem mais gente com mais dinheiro, isso tende a aumentar a demanda de vários produtos. Mas lembra, nada foi feito para aumentar a oferta. Então, inevitavelmente o preço das coisas tende a subir. Infelizmente ou felizmente, esse efeito não é imediato, ele leva um tempo para acontecer. Por exemplo, o grosso da inflação de dinheiro no Brasil foi em 2020, com os pacotes de ajuda aos estados e o primeiro auxílio emergencial colocado por Bolsonaro. Porém, estávamos numa crise sanitária, muita gente tinha medo de gastar aquele dinheiro e muita gente acabou apenas poupando o dinheiro. Muita gente que recebeu o dinheiro do governo, dos estados e municípios preferiu poupar. Até algumas pessoas que receberam o auxílio emergencial pouparam também. Agora que a pandemia dá mostras de estar se encaminhando para o fim, as pessoas se sentem mais à vontade para gastar. O resultado é o aumento de preços que estamos vendo, e não tenha dúvidas, ainda veremos por um bom tempo. Lógico, muitas vezes a pressão inflacionária sobre os preços também se junta a alguma pressão do próprio mercado, da curva da oferta e da demanda. Isso explica por que a gasolina subiu mais do que as outras coisas, mas o problema central, não tenha dúvida, é a inflação, é a impressão de dinheiro pelo governo. Esse fenômeno não está restrito ao Brasil. Estados Unidos fizeram a mesma coisa, imprimiram um bocado de dinheiro no ano passado com o Trump e este ano com o Biden. Da mesma forma, a pressão inflacionária não se deu num primeiro momento. As pessoas preferiram poupar devido ao risco da pandemia. Mas agora, com o fim dessa, os preços começam a subir. Já bateram vários recordes nos últimos meses por lá. Mas não foi só lá. Austrália, Inglaterra têm registrado as maiores taxas de inflação em muitos anos. O euro, ou seja, toda a Europa, atingiu taxas de inflação próximas da maior alta nos últimos 10 anos. E não dá sinais de diminuir. Todos vítimas do mesmo mal. Governos que resolveram imprimir dinheiro localmente. Alguém pode lembrar, mas estávamos numa pandemia, isso era necessário. Bom, eu tenho minhas dúvidas. Me parece que a solução da Suécia para esse problema foi muito melhor e requereu muito menos estímulos artificiais para basicamente o mesmo resultado final do resto do continente em relação à doença. Mas isso é algo que só vamos ter certeza daqui a uns 10 anos, quando pudermos olhar para este período da história e raciocinar sem o calor do momento, sem a dor da perda de parentes, sem o medo de ser infectado. O ponto é que, não importa se foi justificado ou não, a inflação já aconteceu no mundo todo ao longo de 2020 e 2021. O que está chegando agora é o efeito da inflação, é o aumento dos preços. Lembra a economia a gente vê depois? Então, o depois chegou. Governos no mundo todo estão dizendo que a inflação será temporária, que depois a coisa vai estabilizar. Bem, vamos ver. De fato, se os governos pararem de imprimir dinheiro, pararem de gastar, pode ser que seja mesmo temporária. Ainda deve durar alguns meses mais, mas se realmente eles pararem, vai acabar mais adiante. Infelizmente, não parece ser este o curso de ação de vários governos. O governo americano já solicitou ao Congresso o aumento do teto de gastos por lá. Dizem eles que se chegar até outubro e não tiver aumento do teto de gastos, o governo para. Querem incluir nas despesas de investimento mais estímulos e mais auxílios por lá, ou seja, imprimir mais dinheiro. Aqui também não estamos melhor. Ano que vem é ano de eleição. O presidente da Caixa já anunciou empréstimos para reaquecer a economia. Bolsonaro quer o novo Auxílio Brasil, o Bolsa Família renomeado. Governadores vão estar igualmente loucos para gastar dinheiro e se reeleger. Infelizmente, a perspectiva não é boa. Por que governos gostam tanto de imprimir dinheiro assim? Bem, eu expliquei o efeito Cantillon e por que políticos ganham dinheiro com isso num outro vídeo. Por que é importante saber o que é inflação, lá no meu outro canal, o Ancapsu Classic. Por aqui eu quero terminar com uma outra consideração. Felizmente, existem formas de se proteger da inflação hoje em dia. O Bitcoin possui escassez pré-programada, não será alterada por interesse político. Melhor, como é moeda não ligada ao governo, o governo não tem como roubar impostos de você, xeretar a sua vida, se meter em como você gasta o seu dinheiro.
Isso não quer dizer que o Bitcoin será suficiente para atravessar essa crise que se aproxima sem sofrer nada. Todos iremos sofrer, mas é certamente uma ferramenta que pode ajudar. Se você não sabe usar o Bitcoin, procure aprender com pessoas de confiança. E lembre-se sempre, Bitcoin é Bitcoin. Outras criptomoedas são outra coisa. Tome cuidado. Obrigado pela audiência.